Olá, bem-vindo ao canal Loriverso. No vídeo de hoje iremos ver um relato do subreddit Pessoas Arrogantes, e se vocês gostarem peço que deem like e se inscrevam no canal. Vamos ao relato. Eu nasci quando minha mãe e meu pai tinham apenas 17 anos. Isso forçou ambos a abandonarem o ensino médio e obterem um GED, equivalência de diploma de ensino médio, para encontrar trabalho imediatamente. Meu pai em especial não ficou feliz com isso, porque ele sonhava em jogar futebol na faculdade, e em vez disso teve que trabalhar em um posto de gasolina. Ele disse muitas vezes na minha frente que eu arruinei o sonho dele. Minha mãe mal me criou, pois ela também precisava trabalhar. Uma velha mal-humorada que morava ao lado cuidava de mim na maior parte do tempo. Ela não era tão ruim assim. Ela me deu mais atenção do que meus pais. Meu pai eventualmente conseguiu um emprego melhor como gerente devido à sua experiência administrando o posto de gasolina. Foi logo depois disso que minha mãe engravidou da minha irmã. Eu tinha 6 anos quando ela nasceu. Eu não era exatamente amado antes disso. Mas uma vez que minha irmã chegou, ficou bastante óbvio, até para mim de 6 anos, que eu não era bem-vindo. Os únicos que pareciam se importar eram meus avós paternos e um pouco a minha babá. E eles eram mais como meus pais, porque me tratavam com amor do jeito que uma criança pequena precisava. Nós morávamos em um apartamento com 2 quartos. E à medida que minha irmã crescia, eu fui expulso do quarto completamente e passei a dormir no sofá por 2 anos. Eu mal tinha alguma coisa além de roupas, materiais escolares e um Game Boy antigo. Quando eu tinha 10 anos, meus pais decidiram que iriam se mudar. Mas essa mudança não incluía a mim. Acabei ficando bem com isso, já que meus avós concordaram em me receber. Minha vida melhorou instantaneamente. Eu tive meu próprio quarto novamente, e meus avós me presentearam com um novo N64 em 1996. Naquele Natal, eu também ganhei um Game Boy Pocket. E havia algumas outras crianças da minha idade na vizinhança com quem eu podia brincar. Nós andávamos de bicicleta, jogávamos videogames, atirávamos em latas com armas de pressão, construíamos fortalezas e nos sujávamos brincando no riacho. Sabe, coisas que uma criança normal desfrutaria. Eu finalmente estava feliz. Com o tempo, eu cresci e eventualmente me mudei. Mas mais tarde voltei para ajudar meus avós, pois eles estavam envelhecendo e vivendo com as economias da aposentadoria. Então, algum dinheiro do aluguel que eu pagava ajudava a pagar as contas. Meu avô era o tipo de pessoa que queria construir um abrigo antiaéreo durante a Guerra Fria, mas nunca chegou a fazê-lo. Ele queria se voluntariar para o serviço militar nos anos 60, mas foi rejeitado devido a uma condição médica e ao fato de sua visão não ser boa. Então, ele se concentrou em economizar o que achava que precisava. Ele me disse muitas vezes que era melhor ter algo e não precisar, do que precisar e não ter. Nossa área sofria com numerosos cortes de energia no inverno devido a ventos fortes e tempestades. Então, ter gasolina e propano para aquecedores e geradores era uma necessidade. Todos esses hábitos de economia se tornaram meus com o tempo. Porque era melhor precisar dessas coisas raramente do que não ter nada. Claro, tivemos problemas com a associação de proprietários, mas essa é outra história. O problema é que, há cerca de 5 anos, minha avó morreu repentinamente e meu avô ficou arrasado. Ele também faleceu cerca de 1 ano e meio depois. Basicamente, tudo o que eles possuíam foi deixado para mim. Suas economias, sua casa, seus veículos, suas coisas, tudo. A casa estava totalmente quitada, e meu avô sabia como manter sua manutenção em dia. Na verdade, depois que minha avó morreu, ele se concentrou em reformar o local. Ele fez o telhado novamente, a casa foi repintada por nós por dentro e por fora, e consertamos muitas coisas pequenas. O vizinho do meu avô, George, até veio ajudar a refazer a encanação. Ironicamente, a associação de proprietários ficou bastante satisfeita com essas mudanças, porque a casa não parecia mais mal cuidada. Uma manhã, eu estava preparando o café da manhã e meu avô nunca desceu as escadas. Você não poderia impedi-lo de comer bacon. Então, fui verificar como ele estava e ele não estava se movendo.
Liguei para o 911 e os paramédicos vieram. Eles me disseram que ele tinha falecido enquanto dormia. Meus pais transformaram o funeral do meu avô em um show de merda. Eles não se importaram em comparecer no funeral da minha avó, pois estavam muito ocupados. E no funeral do meu avô, eles não pareciam estar tristes. Minha irmã também apareceu usando um vestido de designer muito colorido, o que não me agradou, já que era um evento exclusivo para roupas de igreja. Notei meus pais cochichando repetidamente um para o outro e me olhando com raiva sempre que eu olhava para eles. Descobri na leitura do testamento que meus pais sabiam que haviam sido deserdados há muito tempo por causa do tratamento que me deram. Eles acharam extremamente injusto que eu tenha recebido tudo. Eles ameaçaram me processar para contestar o testamento. E recebi repetidas ligações e mensagens do meu pai, mãe e irmã dizendo que eu precisava fazer a coisa certa e dar a meu pai o que era suposto ser dele. Eu disse a todos para se afastarem em palavras muito desagradáveis. Meus pais acabaram me levando a julgamento para contestar o testamento. Mas o juiz decidiu a meu favor depois de ver o testamento e ouvir a ambos. Então não foi uma longa batalha legal. O juiz até olhou para meus pais com absoluta repugnância depois de ver o testamento e ouvir sobre o maltratamento que eu sofri durante minha infância. Ele chamou meu pai de pai terrível, e que meus avós estavam certos em deserdá-lo. Meu pai apenas abaixou a cabeça em silêncio, mas fez questão de me parar do lado de fora da sala do tribunal e me dizer que eu sempre fui o maior erro de sua vida. E que se pudesse voltar no tempo, garantiria que eu nunca existisse. Ele deveria ter sido uma estrela do futebol. E em vez disso, ele tem que usar uma etiqueta com o nome para um emprego das 9 às 5. Eu disse a ele que, erro ou não, a vovó e o vovô podiam ver que tipo de pessoa desagradável ele era. Eu não pedi para nascer. E o único amor verdadeiro que recebi foi dos meus avós. E ele não era mais meu pai. Eu recebi algumas outras ligações ameaçadoras e perturbadoras, bem como algumas cartas dos meus pais. Todos exigindo dinheiro, entre outras coisas. Mas ao longo do tempo, eu simplesmente ignorei eles completamente. Nunca respondi aos e-mails ou cartas, e fiquei em silêncio durante as ligações. Algumas vezes, eu deixei o telefone na bancada com eles desabafando até perceberem que eu não estava ouvindo. Além de não conseguirem a casa ou o dinheiro, meus pais pareciam particularmente incomodados por não conseguir me irritar. Mas eu estava preparado para entrar em guerra contra eles. E eles sabiam disso. Então, no final, eles apenas me deixaram em paz. Pelo que sei, olhando para o Facebook na última década, minha irmã tentou se tornar modelo, casou, teve 2 filhos, se divorciou e atualmente trabalha infeliz em um emprego que acha que é abaixo dela. Minha mãe trabalha atualmente no varejo e também expressa seu desprezo por isso. Como meu pai, ela alcançou seu auge no ensino médio. Ela era líder de torcida naquela época e até teve seu antigo uniforme emoldurado na parede. Meu pai teve praticamente o mesmo emprego por 25 anos. Ele deve ser bom nisso se ainda está fazendo. Quanto a mim, bem, eu estou na casa dos 30 e poucos anos agora. E eu vivo praticamente livre de dívidas em um bairro agradável. Eu realmente não tive uma namorada desde o ensino médio. E eu tive pouca motivação para ter outro relacionamento. Mas a solidão afeta todo mundo. Então talvez eu tente encontrar alguém em breve. Não são muitos que estão na posição financeira em que estou na minha idade. Solteiro, casa quitada, 2 veículos e uma quantia decente no banco. Eu acho que poderia tentar ser um padrasto. Isso pode ser mais a minha velocidade. Se vocês gostaram, peço que deixem o like, e se inscrevam no canal para mais relatos.